Eu assisti recentemente, há alguns dias, o filme O Túmulo dos Vagalumes, do Estúdios Ghibli. Vamos devagar sobre isso? Eu sou o Lucas de Petribu, por um acaso sou psicólogo, mas esse canal não é sobre psicologia. Você conhece o Estúdios Ghibli? É um estúdio que foi fundado no Japão em 1985 em Tóquio e tem vários filmes na Netflix. Pode dar uma olhada lá no catálogo. Eu acho que entraram todos, porque só faltava esse que eu vou falar, que é o Túmulo dos Vagalumes, por umas questões ali de direitos autorais. Tem alguns filmes famosos assim que ganharam aí popularidade. Por exemplo, A Viagem de Chihiro, que chegou a ganhar um Oscar. Meu Amigo Totoro, que fez tanta fama que eles usam como logomarca do estúdio até hoje. Os serviços de entrega da Kiki. E o Castelo Animado, que inclusive teve uma coparticipação do Walt Disney Studios. Diante de tantos filmes, assim, famosos, vou falar desse, O Túmulo dos Vagalumes, que não é menos famoso. Ele tem ali uma marca, é inclusive um filme que se diferencia do que normalmente o Estúdios Ghibli costuma ali produzir. Como explicar? É difícil. Olha, esse filme não tem muito como explicar, como interpretar, como... Não sei, é tipo... Só quem viveu sabe. Então eu vou falar muito mais assim sobre a minha experiência de ter assistido o filme enquanto eu assisti o filme e depois, assim. Porque é isso, é uma experiência. É uma experiência assistir esse filme. Eu, inclusive, sempre que eu vi recomendações sobre esse filme na internet, eu entendi agora porque na maioria das vezes ninguém nem fala sobre o filme. É meio tipo assim, esse filme é bom, mexe com as pessoas, veja. Então, podem ficar tranquilos, não vai ter spoiler. Bom, vou inventar assim de improviso uma sinopse. Algo ali que passa logo no começo do filme, então não vai ter problema, não é spoiler. E se vocês procurarem na internet, alguma sinopse vai dar. Os protagonistas são dois irmãos. É um rapaz ali, adolescente, e a sua irmã mais nova, uma criança. Eles estão fugindo de um bombardeio estadunidense que está destruindo a cidade que eles moram, a cidade interior, esqueci agora o nome. É uma cidade interior do Japão, em meio à Segunda Guerra Mundial, e é meio que ali nos meses finais da Segunda Guerra Mundial. Antes de tratar desses temas mais aprofundadamente que eu vou tentar trazer sobre o filme, já se inscreve no canal, deixa um gostei e ao final do vídeo, se tiver sido relevante para você, compartilha com mais pessoas. Sem dar spoiler, como prometi, vou falar de 3 temas de existência humana que me deixaram reflexivo enquanto eu assistia e logo após assistir. Sendo eles: 1. Uma pergunta: por que a guerra? 2. Sobre a morte. Bom, no título do filme tem túmulo, né? E 3. Sobre chorar. Sobre cair aos prantos. Por que não? Divagando sobre a guerra, então, o que eu achei legal é que traz uma perspectiva diferente do habitual de filmes de guerra que a gente vê por aí, sobretudo Primeira e Segunda Guerra Mundial, que tem ali uma questão muito de protagonismo, de grandes máquinas de guerra, de grandes marchas e exércitos, invasões, e estratégias e generais que acertam no que vão mandar, no que vão fazer. O filme ele nos convoca para uma outra perspectiva, que é saindo desse macro, desse grande, desse extraordinário da guerra,
para o micro, para algo ali que vai no pessoal, que vai ali, inclusive, falar de duas pessoas inocentes que não tem nada a ver com a guerra e como elas são afetadas pela Segunda Guerra Mundial. É um filme que nos convida, inclusive, a pensar que a guerra, ela tem esse quê de estupidez, porque estão lá, a gente sabe que o Japão, por exemplo, se aliou ao lado nazifascista, né? Mas o Japão não deixou de ter, por exemplo, civis que não tinham nada a ver com essa guerra, com essa estupidez de poder que o ser humano tem, a conquista de dinheiro, para a conquista de poder, para a conquista de território, para a conquista de soberania mundial, né? Enquanto ali, no micro, o que mais importa é tentar garantir uma segurança alimentar, garantir uma subsistência ou uma vida simplesmente tranquila, em que você possa correr pelos bosques, o rapaz, por exemplo, viver com sua irmã, cuidar de sua irmã. E é complicado, né, essas questões sobre guerra no geral, porque tem tantas outras guerras, inclusive atualmente tem uma guerra acontecendo, né? E mais de uma. Aliás, deve ter até mais guerra que eu nem sei o que está acontecendo. Mas é exatamente isso que eu acho complicado da guerra, né? Assim, a guerra é uma coisa que acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo, desde que gente é gente e desde que começou-se a fazer, né, fronteiras e etc. E aí a gente fica nessa pergunta, né? Por que tantas guerras? Como acabar com as guerras? Tanta gente já tentou pensar em paz, já tentou transmitir outros valores e etc. Por que isso nunca vingou? A quem isso interessa? Qual a força por trás disso tudo? Então, como ir contra isso, né? Bom, já que o filme nos convida a ir mais para um micro, eu acho que também, continuando por aí e passando para a morte, que é o segundo tema que eu vou tratar, vamos tentar ir por essa via para pensar esse micro. E por que morte? Bom, morte é um tema que tem tudo a ver com o filme. O título do filme tem túmulo, já começa por aí. Já tem um apelo, já tem uma coisa que chama, né? O filme é sobre guerra. Guerra gera morte, guerra gera desastre, guerra separa pessoas, famílias, relações, separa nações. Gente, guerra é morte. E logo no início do filme, a mãe dos personagens principais, protagonistas, ela morre num bombardeio estadunidense. Então o filme de cara já nos choca, né? Colocando essas crianças como órfãs. A partir desse desamparo ali que vai se dando, delas se virando ali com esse viver a partir da morte, essa morte a partir do viver, né? A gente vai vendo também o quão do lúdico de uma infância, de uma adolescência, para também conseguir lidar com o trauma de uma guerra. A guerra que traumatiza não só uma nação de uma forma estrutural como um todo, mas que também traumatiza ali no 1 a 1, no individual, nessa singularidade. E como cada um vai lidar com a morte de uma forma diferente, porque essa cena em que a mãe deles morre, também aparecem outras pessoas mortas na cidade que foi bombardeada. E é uma cidade que foi bombardeada e que ela é completamente apagada, porque as casas no Japão eram muito feitas de madeira. Eu nem sei como é hoje. Bom, se bem que era um vilarejo mais do interior, assim. Mas eu não sei como é hoje e na época elas eram mais de madeira, então por pegarem fogo, praticamente vira um grande deserto, assim, a cidade. Então, aparecem outras figuras mortas e aí esses personagens eles vão ter que lidar aí com esse trauma de alguma forma e a relação deles que eles vão ter com a vida a partir daí. Eu, inclusive, acho que essa é uma das belezas do filme, que é como, a partir de tanta desgraça, eles trazem ali uma perspectiva do continuar vivendo. E, por fim, sobre chorar,
Bom, eu chorei muito vendo o filme. Muito, muito. Caí aos prantos. Chorei de soluçar. E não chorei só no final do filme, eu chorei ao longo do filme. O filme tem uma beleza especial, assim, mas uma beleza que convoca, que cativa, que mexe com a gente, mexe por dentro. Assim como eu falei, né, lá na frente com relação a essa coisa desse convite, né, de ver a guerra pelo micro, né, por uma singularidade, por um individual. Isso captura, é um filme que captura e que te traz para dentro e que de um dentro para fora traz esse pranto, traz esse choro. E de tanto chorar, eu fiquei me perguntando, valeu a pena o sofrimento de ter assistido esse filme? Vale mesmo? Aí depois eu fiquei pensando, vale sim. Tem uma poeta, filósofa, psicanalista brasileira, que eu gosto muito, a Viviane Moser, que ela trata de temas também de existência humana, né? E ela gosta muito de Nietzsche. E aí tem uma provocação dela que ela faz sobre o sofrimento e sobre a necessidade do sofrimento para que a gente, assim, rasgue a nossa alma, para nisso a alma ela se alargar e se fortalecer. O sofrimento como algo necessário para sustentar esse mal-estar em que a gente carrega ao longo da vida e que não tem como viver sem ele. É como se fosse abraçar esse sofrimento para conseguir, junto com esse sofrimento, se fortalecer para que na vida, ao se deparar com outros sofrimentos, que eles consigam ser abraçados de uma forma diferente, que não sejam tão avassaladoras. Até me lembra uma frase do Guimarães Rosa, que ele fala: viver é um rasgar-se e um remendar-se. E pensando nisso, assim, não é vamos abraçar o sofrimento, sofrer é bom. Não, pelo amor de Deus. Também, que sofrimento? A gente está falando de que tipo de sofrimento? Aqui não está se falando de trauma, por exemplo. Trauma é um negócio ali que marca demais, é da ordem de um indizível, que marca, craveja, separa, divide, né? Aqui fala-se de um sofrimento. E pensando no filme, é um sofrimento através da arte. É um tipo de sofrimento em que, se voluntariamente a gente pode passar por ele, ele é da ordem também de uma suportabilidade. É algo que engrandece, que fortalece. Se vale a pena ver o filme, respondendo mais uma vez, vale. Vou reafirmar, vale. Mas no momento certo. Eu assisti o filme num dia que eu não estava tão bem. Aí, né, chorei pra caramba. Fiquei mal, vamos dizer assim, né? Tipo, fiquei muito comovido, mexido, tocou no meu corpo, mexeu comigo. É como se eu tivesse ali, tipo, me afundado, só que aconteceu esse efeito aí que a filósofa estava advertindo sobre o sofrimento. Depois eu me senti bem. Foi algo ali que me deu essa sensação de ter ficado engrandecido. Então o filme tem essa pegada. Mas também há muitos comentários, por exemplo, de que a vida nunca mais foi a mesma depois de ver esse filme, num sentido negativo. Eu já discordo, mas concordo em que a vida nunca mais é a mesma depois de ver esse filme. Aí, nesse sentido, eu alerto, assim. Veja quando se sentir preparado, ou quando quiser ser afetado, ou provocado, ou sensibilizado. Você decide, assim. Mas é um filme que toca. Gente, agora que acabou o vídeo, né? O áudio ficou bem melhor, né? Então, eu tinha conectado os cabos errados aqui no microfone, na câmera, no computador. E aí tava gravando tudo errado. Agora eu acertei, adivinhei onde conecta as coisas. Enfim, é isso. Tchau, tchau. Acabou.